Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre a terceira fase do modernismo brasileiro. Vamos relembrar as anteriores, né, para falarmos da terceira. A primeira geração, ela começa com a Semana de Arte Moderna, em 1922, e vai até 1930. A segunda fase vai de 1930 a 1945, e a terceira fase de 1945 a 1960. Essa terceira fase também é chamada de geração de 45, simplesmente, né? Terceira fase ou geração de 45. Alguns autores consideram o momento atual como pós-modernismo e outros preferem chamar de literatura contemporânea, né? O que aconteceu a partir de 1960. O fato é que de 60 para frente há sim uma ruptura em relação às características dessa terceira geração que vai até 1960. Para compreendermos melhor, vamos falar rapidamente do contexto histórico. O contexto histórico dessa geração, ele tem como principal acontecimento o fim da Segunda Guerra Mundial, né? O principal acontecimento. O fim de uma guerra traz uma série de consequências, né? Termina a guerra, mas consequências dela permanecem ainda por bastante tempo, né? Em termos gerais, né? Falando do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, né? Ou seja, um pós-guerra é de fato uma fase bem complexa. Nós tivemos também dentro desse período, dentro desse contexto histórico, a Revolução Cubana, né? O Fidel Castro, o Che Guevara, né? Que são personagens muito importantes dessa questão. E no Brasil nós tivemos o fim da Era Vargas. Em 1945 termina o Estado Novo, ou seja, a ditadura de Getúlio Vargas, e o país entra num processo de redemocratização. Bom, então dentro dessa terceira geração, nós vamos ter o regionalismo. O regionalismo ele já acontecia também na segunda geração. O regionalismo da terceira geração é um pouco diferente do regionalismo da segunda. É um regionalismo mais universalizado, né, do que a da segunda, que é um regionalismo mais localizado. Há também uma literatura intimista. Há uma preocupação muito grande com o eu. Clarice Lispector e Guimarães Rosa abordam bastante essa temática intimista. Lembrando também que o Guimarães Rosa também aborda essa temática regionalista, né? O regionalismo é o forte do Guimarães Rosa, mas seus personagens, né, de suas obras, como é o caso de Riobaldo em Grandes Sertões Veredas, né, faz uma análise intimista significativa. Há uma preocupação com o outro, né, já que a terceira geração mantém um foco nessa literatura engajada, social, mas há também uma preocupação muito grande consigo mesmo. Há uma preocupação muito grande com o eu, né, o que vai aparecer principalmente na obra de Clarice e de Guimarães, mas em outros autores também. A terceira geração, como as demais, aconteceram na poesia e na prosa. Na poesia, vários autores da segunda continuam escrevendo, como é o caso do Drummond, como é o caso do Vinícius. Na prosa, nós tivemos algumas mudanças, né, algumas características que vão pontuar aqui. A inovação da linguagem é uma marca significativa na obra do Guimarães Rosa. Tá? Agora, falando especificamente do Guimarães Rosa, essa inovação da linguagem, ele utiliza arcaísmos, né, que são expressões antigas, palavras antigas já em desuso, mas o forte dele é o neologismo. É como se a língua daquele momento, falada naquele momento, não desse conta da literatura do Guimarães Rosa. Então ele cria uma série de novas palavras. Então neologismo, o Guimarães Rosa abusa da criação de neologismos, e neologismos interessantíssimos, inteligentíssimos, engraçados até. No Grandes Sertões Veredas, que é a principal obra dele, o personagem principal é Riobaldo, como eu já disse, e Riobaldo é um jagunço, né? Então, em Guimarães Rosa, você tem uma espécie de
de polarização, né? Por exemplo, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o espiritual e o físico. Tá? Há uma análise nessa dimensão. E o Riobaldo, que é um jagunço, que agora está velho, ele começa a fazer uma análise sobre a vida dele. Então vem aí a questão intimista na obra do Guimarães Rosa. O amor dele por Diadorim. Então a história de amor do Riobaldo por Diadorim, né, é uma parte muito interessante da obra. O Riobaldo vai resgatando memórias, né? Ele vai tendo um monólogo em alguns momentos, há um diálogo, né, do Riobaldo com alguém que ele chama de doutor, né, em algumas conversas. E doutor, no contexto ali do Grandes Sertões Veredas, do Riobaldo, não precisa efetivamente ser alguém com doutorado, mas alguém da cidade, alguém que tinha o hábito de ler, alguém que tinha algum conhecimento, né, que o Riobaldo, homem do cangaço, homem lá do interior, não tinha. Então, para ele, doutor era aquele que sabia ler um pouco, que tinha algum conhecimento, né, maior que o dele. Nós vamos, em outros vídeos, analisar fragmentos, né, da obra, especificamente de autores. Essa videoaula aqui é apenas uma visão geral da segunda geração, mas precisaremos de outros vídeos falando de autores especificamente, e aí com fragmentos da obra deles. O Guimarães Rosa, né, ele fala através do seu personagem Riobaldo, por exemplo, como um homem mineiro. A linguagem do Guimarães Rosa como um todo, do escritor Guimarães Rosa, é uma linguagem do homem mineiro, dos sertões de Minas Gerais. Lembrando aí nesse Grandes Sertões Veredas, né, veredas são caminhos estreitos, são trilhas, né, não passa carro numa vereda. A vereda é um caminhozinho, uma trilha apertada, né, para pessoas, um caminho apertado. E isso também tem relação com a obra. Na poesia, nós temos o João Cabral de Melo Neto. Uma característica importante da poesia dessa terceira geração é que esses poetas, eles são chamados também de neoparnasianos. Vamos lembrar que o parnasianismo foi aquele estilo de época, aquele momento da nossa literatura em que a forma, né, do poema, a métrica do poema, isso tudo tem uma importância muito grande. No parnasianismo, propriamente dito, do início dos anos 1900, não há, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, não há nenhuma preocupação com o tema social. É arte pela arte, é apenas a forma que importa. Então, esses poetas da geração de 45, que são os neoparnasianos, eles não são iguais aos parnasianos. Tá? O que eles têm dos parnasianos? A linguagem. Então, a linguagem é rebuscada, a forma do poema é muito importante. O João Cabral de Melo Neto, ele é um praticante da metapoema, né, do metapoema. O que é o metapoema? O que é a metapoesia? O metapoema é quando você tem um poema, toda vez você escreve um poema falando sobre o próprio fazer poético. Então, você vai ter um metapoema ou metapoesia. Então, essa metapoesia, ou esse metapoema, é aquele poema falando sobre o poema. Né? Isso lembra bastante os parnasianos, né, que defendiam a arte pela arte. Então, eles têm, né, de comum com os parnasianos essa metapoesia, né, e a linguagem rebuscada. Mas eles têm uma diferença significativa, que é uma preocupação social, que não havia no parnasianismo. E com os poetas da terceira geração, eles têm essa preocupação social. Isso está presente em João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto defende em seus poemas que o fazer poético exige técnica. Né? O fazer poético exigindo técnica é um discurso, é uma fala dos parnasianos. Né? E assim como para os parnasianos, em Olavo Bilac, por exemplo, que compara o poeta com o ourives, né? Que fazer poesia dá uma trabalheira danada, o João Cabral de Melo Neto é um engenheiro das palavras.
Então, esse poeta, engenheiro das palavras, ele entende que a poesia ela é muito mais transpiração, ou seja, trabalho, técnica, do que inspiração. Na concepção dele, não se faz a poesia apenas, eu tive uma ideia agora legal, vou transformar isso em verso, vou fazer um poema e está pronto meu poema em 10 minutos. Não, na concepção do João Cabral de Melo Neto, a poesia demanda um esforço técnico, né, porque demanda conhecimento, demanda uma linguagem mais técnica, mais rebuscada e com contagem silábica, com métrica, como exigiam os parnasianos, né? Embora modernista, o João Cabral combate a ideia do verso livre. Ele não é um defensor do verso livre, ele é um defensor da poesia técnica, da métrica, né? Pedra do Sono, por exemplo, é um dos poemas dele, um dos livros dele, né? E Pedra do Sono, observe que em Pedra do Sono você tem aí a ideia de pedra, a ideia de construção. A poesia está sempre vinculada à construção para ele. O Engenheiro, que é um outro livro dele, né? Ele é um engenheiro das palavras. E Morte e Vida Severina, que é uma obra, na minha concepção, a obra mais fantástica do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta nordestino. Há um retrato da falta de políticas públicas para o sertanejo nordestino. O sertanejo, no caso do Severino, ele deixa lá o sertão e começa a caminhar na direção do rio, né, buscando o rio Capibaribe. Ele não quer, a meta não é melhorar de vida, a meta é sobreviver, né, encontrar algum lugar em que ele tenha comida e água, né? Então daí a busca, né, o caminhar dele por tantos povoados. O poema Morte e Vida Severina é um livro, né? O poema ocupa todo o livro e é um poema lindíssimo, né? Abordando essa temática social nordestina. Outro nome muito importante dessa terceira geração, aí na prosa, embora também faça poesia, mas se destaca na prosa, é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector é a grande dama, né, da geração de 45, sem dúvida alguma. A Clarice Lispector ela desenvolve um monólogo, né, no livro dela, né, Macabeia, por exemplo, né, o livro A Hora da Estrela, tá? A personagem Macabeia, ela utiliza muito esse recurso do monólogo, aquilo que está na cabeça da personagem. Como se o personagem da Clarice Lispector ele tivesse uma epifania de repente. Assim, eu explico melhor. Ele tem uma vida banal, né? Uma vida absolutamente comum, nunca acontece nada de fantástico, mas um dia acontece, um dia surpresa. E nessa surpresa, essa personagem tem uma epifania, tem uma visão de futuro. Então, por exemplo, em A Hora da Estrela, a Macabeia ela passa uma vida inteira numa mesmice danada, né? Até que um dia ela resolve ir à cartomante. E ela sai da cartomante, usando palavras da própria Clarice, né, no livro, ela sai da cartomante grávida de futuro. Lindo esse trecho do livro, né? Ela vai à cartomante e ela sai dali grávida de futuro. Ou seja, ela está sonhando o futuro. Pela primeira vez na vida, a Macabeia consegue imaginar um futuro. Ela sai feliz da cartomante e é a primeira experiência de felicidade da vida dela. E ela está tão feliz nesse momento de epifania, de revelação, de gravidez de futuro, que distraidamente ela vai atravessar a rua e é atropelada por um Mercedes amarelo e morre. Ou seja, a Macabeia ela tem uma vida inteira numa mesmice sem fim e ela é extremamente feliz num espaço talvez de uns 5 minutos e é nesse momento de extrema felicidade, de sonho de futuro que ela é atropelada, né, pelo Mercedes amarelo. Então, enfim, né, mas foi feliz, ela morreu feliz, ela morreu sonhando o futuro, né, diferente de todo o resto da vida dela.
Num outro conto, né, aliás, esse aí é um romance, num conto chamado Felicidade Clandestina, a Clarice conta a história de uma menina que deseja muito um livro. Ela deseja muito o livro, mas a dona do livro, né, vai protelando esse momento de entregar o livro para ela. E a menina vai desejando esse livro, sonhando com esse livro. A ideia geral, né, a gente vai num outro vídeo falar melhor de fragmentos, como eu já disse, mas a ideia geral aqui é a percepção de que você descobre que o outro sente prazer em te fazer sofrer. Então o outro sente prazer, nesse caso, a dona do livro que protela a entrega do livro à menina que deseja o livro. Então, ou seja, o outro quer nos fazer sofrer um pouquinho, porque o outro se sente feliz nos fazendo sofrer um pouquinho. Então há também essa análise, né, em Felicidade Clandestina, né, essa coisa do desejar uma determinada coisa, mas de uma outra pessoa querer nos fazer sofrer um pouco. É uma percepção que a gente efetivamente precisa ter, né? Parece que até o próprio título do conto é muito interessante, né? Porque é uma felicidade clandestina, ou seja, é uma felicidade de alguém que não tem o direito de estar feliz, seria isso? Então, a terceira geração, ela apresenta questões sociais, ela apresenta questões íntimas. Vamos lembrar que na geração anterior você tem uma corrente espiritualista, né, com Cecília Meirelles, com Jorge de Lima, com Murilo Mendes, e aqui você tem uma geração abordando muito mais profundamente essa questão íntima, o romance psicológico da Clarice Lispector, que não respeita o tempo cronológico. No tempo cronológico você tem início, meio e fim. No tempo psicológico, não. No tempo psicológico, o romance, a história não é linear. Ela não é organizada em princípio, meio e fim. A história de Macabeia, em A Hora da Estrela, ela não tem início, meio e fim, necessariamente. Ela não é arrumada assim, porque o tempo é psicológico. O tempo não é cronológico. É uma obra muito bacana que vale muito a pena você ler. A Clarice produz aquele tipo de literatura que a gente lê um parágrafo, um capítulo, e a gente precisa voltar várias vezes, que não, peraí, eu me perdi aqui, eu não entendi essa parte, o que mesmo aconteceu, a gente precisa ficar voltando, né? Mas a compreensão da obra é maravilhosa. Então isso é um resumão da terceira geração modernista ou da geração de 45. Em vídeos futuros abordaremos autores especificamente e algumas obras. Um abraço para todas e todos.